Ela tinha uma vida e um casamento lindo e perfeito, mas viu seu mundo desmoronar quando viu seu marido com sua melhor amiga. A frase ecoa como um trovão, mas a história de Carla, uma mulher que acreditava ter tudo, começa com um brilho suave, como a luz do sol refletida em um lago tranquilo. Aos 34 anos, Carla era o tipo de pessoa que fazia o mundo parecer mais leve. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de determinação e doçura, e seu sorriso era capaz de acalmar até o coração mais inquieto. Ela era professora de literatura em uma escola de ensino médio, apaixonada por poesias e por inspirar seus alunos a sonharem grande. Mas, acima de tudo, Carla amava Arthur, seu marido, com uma intensidade que parecia desafiar o tempo. Carla e Arthur se conheceram há 10 anos, em uma livraria pequena e abarrotada no centro de São Paulo. Ela procurava um exemplar raro de Dom Casmurro, enquanto ele, um arquiteto de 29 anos na época, tentava encontrar um livro de fotografia para um projeto. Quando suas mãos se tocaram ao alcançar o mesmo livro na prateleira, ambos riram, constrangidos. "Você primeiro", disse Arthur, com um sorriso tímido que fez o coração de Carla disparar. A partir daquele dia, a livraria se tornou o cenário de encontros casuais, que na verdade eram cuidadosamente planejados por ambos. 3 meses depois, estavam namorando. 2 anos depois, casaram-se em uma cerimônia simples, mas cheia de amor, com girassóis decorando o altar, a flor favorita de Carla. A vida dos dois era um mosaico de momentos felizes. Arthur tinha o hábito de deixar bilhetinhos românticos escondidos pela casa, no bolso do casaco de Carla, dentro de sua bolsa ou até colado na cafeteira. "Você é meu lar", dizia um deles, que Carla guardava com carinho em uma caixinha de madeira. Ela, por sua vez, adorava surpreendê-lo com jantares caseiros, sempre acompanhados de uma playlist de jazz que os fazia dançar na cozinha. Eram conhecidos entre os amigos como o casal perfeito, aquele que parecia destinado a envelhecer junto, rindo e se amando até o fim. Mas nem tudo era só poesia. Carla tinha suas inseguranças. Criada por uma mãe solo que trabalhava como costureira, ela cresceu com a sensação de que precisava provar seu valor. Apesar de sua confiança em sala de aula, às vezes se perguntava se era suficiente para Arthur, que vinha de uma família mais abastada e tinha uma carreira de sucesso. Arthur, por outro lado, carregava a pressão de ser o provedor, algo que seu pai sempre reforçara. Ele trabalhava longas horas em seu escritório de arquitetura, mas nunca deixava de priorizar Carla, mesmo quando o cansaço pesava. Naquela noite fatídica, tudo parecia normal. Era uma sexta-feira de primavera e Carla estava animada para um jantar com amigos em um restaurante aconchegante no bairro da Vila Madalena. Entre os convidados estava Lívia, sua melhor amiga desde a faculdade. Lívia era vibrante, com uma risada contagiante e uma energia que iluminava qualquer ambiente. Ela e Carla eram como irmãs, compartilhando segredos, sonhos e até as dores mais profundas. Lívia sempre dizia que invejava o amor de Carla e Arthur, já que seus próprios relacionamentos nunca duravam. "Vocês são minha inspiração", ela brincava, erguendo uma taça de vinho. Mas algo naquela noite estava diferente. Enquanto Carla estacionava o carro perto do restaurante, rindo de uma piada boba que Arthur havia contado pelo telefone, ela viu algo que fez seu coração parar. Através da vitrine do restaurante, lá estavam eles, Arthur e Lívia, tão próximos que pareciam compartilhar o mesmo ar. E então, o golpe final. Lívia se inclinou e beijou Arthur. O mundo de Carla desmoronou em um instante. Sem pensar, ela deu meia volta, entrou no carro e dirigiu para casa com lágrimas escorrendo pelo rosto. A imagem de seu marido e sua melhor amiga juntos se repetia em sua mente como um pesadelo, do qual ela não conseguia acordar.
Carla dirigiu pelas ruas da Vila Madalena com as mãos trêmulas no volante, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. As luzes dos postes piscavam em sua visão embaçada pelas lágrimas, e o rádio tocava uma música suave que contrastava cruelmente com a tempestade dentro dela. A imagem de Lívia beijando Arthur se repetia em sua mente, como um filme preso em looping. Como isso pôde acontecer? Arthur, o homem que a fazia rir com suas imitações exageradas de personagens de filmes antigos, o mesmo que segurava sua mão durante as noites de insônia, traindo-a com sua melhor amiga? E Lívia, a confidente que conhecia cada pedaço de sua alma, como pôde apunhalá-la assim? Ao chegar em casa, Carla jogou as chaves na mesinha da entrada e desabou no sofá. A sala, decorada com tanto carinho por ela e Arthur, agora parecia um museu de memórias que a sufocavam. O quadro que compraram juntos em uma feirinha em Paraty, as almofadas que ela costurou à mão, o tapete onde dançaram em uma noite de chuva, tudo parecia zombar dela. Pegou o celular, os dedos hesitando sobre a tela. Queria ligar para Arthur, confrontá-lo, gritar, mas algo a impedia. Talvez fosse medo da verdade, ou a esperança frágil de que tudo fosse um pesadelo. Em vez disso, mandou uma mensagem curta para Lívia. Por quê? Minutos se passaram e o silêncio do celular era ensurdecedor. Carla se levantou, caminhando até a cozinha onde tantas vezes cozinharam juntos. Abriu a geladeira, mas não havia fome, apenas um vazio que parecia engolir tudo. Lembrou-se de uma noite meses atrás, quando Arthur chegou tarde do trabalho, exausto, mas ainda assim insistiu em fazer panquecas com ela. Ele derramou farinha na bancada e quando Carla riu, ele jogou um punhado nela, transformando a cozinha em uma nuvem branca. "Você é minha bagunça favorita", ele disse, beijando-a com farinha no rosto. A memória trouxe um soluço à garganta de Carla. Como aquele homem podia ser o mesmo que ela viu com Lívia? Enquanto isso, no restaurante, Arthur estava atordoado. Lívia, com lágrimas nos olhos, tentou se explicar, mas ele a interrompeu, a voz firme, mas trêmula. "Você passou dos limites, Lívia. Eu nunca quis isso." Ele se levantou, pegou o casaco e saiu do restaurante, o coração apertado. Não sabia que Carla os vira, mas sentia que algo estava errado. Ligou para ela, mas o telefone caiu na caixa postal. Tentou de novo, e nada. A preocupação crescia, mas ele decidiu ir para casa, rezando para que fosse apenas um mal-entendido. Quando Arthur chegou, encontrou Carla sentada no escuro, o rosto inchado de tanto chorar. "Carla, o que aconteceu?" perguntou, correndo até ela. Mas ela se afastou, o olhar carregado de dor e raiva. "Eu vi, Arthur. Eu vi você com ela", disse a voz quebrada. Ele franziu a testa confuso. "Do que você está falando?" Carla riu, um som amargo. "Não minta para mim. Eu vi você e Lívia se beijando no restaurante." O choque no rosto de Arthur era genuíno, mas Carla não conseguia enxergar além da própria dor. "Saia daqui", ela sussurrou, apontando para a porta. "Por favor, apenas saia." Arthur tentou argumentar, mas as palavras de Carla eram como facas. Ele pegou uma bolsa, jogou algumas roupas dentro e saiu, o coração pesado. Naquela noite, dormiu em um hotel barato, encarando o teto, tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. Enquanto isso, Carla se encolheu na cama, abraçando o travesseiro que ainda tinha o cheiro de Arthur. A dor era física, como se algo dentro dela tivesse se partido. Mas no fundo, uma vozinha insistia. "E se você estiver errada?" Os dias seguintes foram como uma névoa densa para Carla. A casa, outrora cheia de risadas e calor, agora parecia um vazio ecoante. Cada canto trazia uma lembrança. O sofá, onde assistiam a filmes de comédia, rindo até a barriga doer.
A mesa da sala onde jogavam cartas nas noites de sábado, com Arthur trapaceando descaradamente só para vê-la fingir indignação. Agora, tudo era silêncio, interrompido apenas pelo som de sua própria respiração irregular. Carla se sentia como uma estranha na própria vida, dividida entre a raiva que a consumia e uma saudade que a fazia questionar tudo. Ela tentou se ocupar. Na escola, corrigia provas com uma concentração forçada, mas os poemas que antes a enchiam de paixão, agora pareciam palavras ocas. Seus alunos percebiam que algo estava errado. A professora, que sempre trazia um brilho nos olhos, parecia distante, como se metade dela tivesse ficado em outro lugar. Uma tarde, uma aluna de 16 anos, Marina, deixou um desenho na mesa de Carla. Um girassol com a frase "A Senhora é nosso sol". O gesto simples trouxe lágrimas aos olhos de Carla, mas também a fez sentir culpa. Como podia inspirar outros quando ela mesma estava tão perdida? Enquanto isso, Arthur se hospedava no apartamento de um amigo, Pedro, que tentava, sem sucesso, arrancar dele mais do que frases curtas. Arthur não conseguia explicar o que sentia. Era uma mistura de raiva, confusão e um vazio que o fazia acordar no meio da noite, com o nome de Carla na ponta da língua. Ele tentou ligar para ela novamente, mas as chamadas continuavam sem resposta. Mandou mensagens, longas e curtas, explicando que não havia traição, que Lívia o pegara de surpresa, mas todas permaneciam sem resposta. Ela precisa de tempo, Pedro dizia, tentando confortá-lo. Mas Arthur sabia que tempo, às vezes, só aprofunda as feridas. Carla, por sua vez, não conseguia apagar a imagem do beijo, mas algo a incomodava. A expressão de Arthur quando ela o confrontou não era culpa, era choque. E Lívia, por que não respondeu à mensagem? A dúvida começou a corroer a certeza que Carla sentia. Uma noite, enquanto organizava livros na estante para se distrair, encontrou um caderno antigo de Arthur. Era um diário de esboços, onde ele desenhava projetos arquitetônicos, mas também escrevia pensamentos soltos. Em uma página datada de meses atrás, ele escreveu: "Carla é minha âncora. Sem ela, eu sou só um barco à deriva." As palavras a fizeram chorar novamente, mas dessa vez era diferente. Havia um fio de esperança, ou talvez apenas saudade. Decidida a buscar respostas, Carla marcou um encontro com Lívia em um café. Chegou cedo, as mãos inquietas segurando uma xícara de cappuccino que esfriava intocada. Quando Lívia entrou, com o rosto pálido e os olhos vermelhos, Carla sentiu um aperto no peito. Não era a Lívia confiante de sempre. Era alguém quebrado, quase irreconhecível. "Carla, eu juro, não foi o que você pensa." Lívia começou, a voz tremendo, mas Carla levantou a mão interrompendo-a. "Eu só quero a verdade. Por que você fez isso comigo?" Lívia engoliu em seco, as lágrimas escorrendo. "Eu estava bêbada, Carla, e eu sempre invejei o que você e Arthur tinham. Naquela noite, eu me deixei levar por um momento de fraqueza. Eu o beijei, mas ele me afastou imediatamente. Ele me disse que te ama, que nunca faria isso com você." As palavras de Lívia eram um soco, mas também um alívio confuso. Carla queria acreditar, mas a dor ainda era maior que a razão. "Você era minha irmã", disse, a voz embargada. "Como vou confiar em você de novo?" Lívia baixou a cabeça, sem resposta. Carla saiu do café com o coração em pedaços, mas uma semente de dúvida plantada. E se Arthur fosse inocente? E se ela tivesse jogado tudo fora por um mal-entendido? A solidão da casa a esperava, mas pela primeira vez ela começou a se perguntar se ainda havia um caminho de volta. Carla passou a noite em claro, as palavras de Lívia ecoando em sua mente como um rádio mal sintonizado. A confissão da amiga, misturada com a memória do caderno de Arthur, criava um conflito que a deixava exausta.
Parte dela queria acreditar que tudo era um erro, que seu casamento ainda tinha salvação, mas a outra parte, a que ainda via o beijo na vitrine do restaurante, gritava para proteger seu coração. Pela manhã, o espelho refletia um rosto que ela mal reconhecia. Olheiras profundas, lábios apertados, olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Você precisa saber a verdade, sussurrou para si mesma, enxugando uma lágrima teimosa. Na escola, Carla tentou se recompor. Durante uma aula sobre o Pequeno Príncipe, ela se pegou falando sobre a importância de enxergar com o coração, e as palavras soaram como um conselho para si mesma. Após a aula, Marina, a aluna do desenho de girassol, aproximou-se timidamente. Professora, a senhora está bem? É que a senhora parece triste. A sinceridade da menina desarmou Carla, que forçou um sorriso. Às vezes, a gente só precisa encontrar o caminho de volta, Marina, mas obrigada por se importar. A troca breve, mas genuína, reacendeu algo em Carla. A sensação de que mesmo no caos, ainda havia conexões que valiam a pena. Enquanto isso, Arthur tentava manter a rotina. No escritório, mas seus projetos pareciam sem vida. Ele desenhava linhas perfeitas, mas sua mente estava em outro lugar. Pedro, seu amigo, insistia para que ele confrontasse Carla, mas Arthur hesitava. E se ela não acreditar em mim? E se eu perder ela para sempre? Pedro, com sua praticidade costumeira, respondeu: você já está perdendo ela ficando parado. Luta, encara. As palavras acenderam uma faísca em Arthur. Ele decidiu que precisava mostrar a Carla que seu amor era real, mesmo que doesse. Naquela tarde, Carla tomou uma decisão. Pegou o celular e, com o coração na garganta, enviou uma mensagem. Para Arthur: quero conversar. Hoje às 19 horas, no Parque Ibirapuera. A resposta veio quase imediatamente. Estarei lá. Te amo. As últimas palavras a fizeram fechar os olhos, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Era a primeira vez em dias que eles trocavam mensagens, e o simples fato de ler "te amo" trouxe um calor ao peito, mas também medo. E se fosse tarde demais? No parque, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Carla chegou primeiro, escolhendo um banco perto do lago, onde ela e Arthur costumavam sentar para comer sorvete e rir de coisas bobas. Quando o viu se aproximando, com os ombros curvados e o rosto marcado pela preocupação, seu coração deu um salto. Arthur parecia mais magro, como se os últimos dias tivessem sugado sua energia. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, e o silêncio entre eles era pesado. Carla, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não te traí, começou Arthur, a voz firme, mas carregada de emoção. Lívia me beijou do nada e eu a afastei na hora. Eu não sei por que ela fez isso, mas eu nunca, jamais faria algo para te machucar. Carla olhou nos olhos dele, procurando qualquer sinal. De mentira, mas tudo o que viu foi desespero e amor. Então por que você não me contou logo? Por que deixou isso crescer? Perguntou a voz embargada. Arthur suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu fiquei em choque. E quando cheguei em casa e você me mandou sair, eu não sabia como te convencer. Tive medo de te perder ainda mais. Ele pegou a mão dela hesitante e ela não a retirou. Carla, você é tudo para mim. Lembra daquela vez que a gente se perdeu na trilha em Campos do Jordão? Você riu e disse que contanto que estivéssemos juntos, qualquer caminho valia a pena. Eu ainda acredito nisso. As palavras de Arthur tocaram algo profundo em Carla. Ela lembrou daquela trilha, dos dois exaustos, mas rindo, com ele carregando-a, nas costas no final. Mas a dor ainda estava lá, como uma sombra. Eu quero acreditar em você, Arthur, mas isso dói tanto. E Lívia, ela era minha melhor amiga.
Arthur apertou a mão dela, os olhos brilhando com lágrimas. Eu sei, e eu prometo que vamos enfrentar isso juntos, se você me der uma chance. O encontro terminou com um abraço tímido, mas cheio de promessas não ditas. Carla voltou para casa com o coração mais leve, mas ainda confuso. Havia um caminho a percorrer, mas pela primeira vez, ela sentiu que talvez pudesse caminhar ao lado de Arthur novamente. Carla acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas, um contraste suave com a tempestade que ainda habitava seu coração. O encontro com Arthur no Parque Ibirapuera havia deixado uma faísca de esperança, mas também um medo que ela não conseguia nomear. E se perdoar significasse se machucar de novo? Sentada à mesa do café, ela segurava uma xícara quente, o aroma de café misturado com a memória de manhãs em que Arthur dançava desajeitadamente ao som de bossa nova enquanto preparava o desjejum. Você é péssimo dançarino, sabia? Ela brincava, e ele respondia com um giro exagerado, quase derrubando a cafeteira. A lembrança trouxe um sorriso tímido, mas também uma pontada de saudade. Arthur, enquanto isso, sentia que estava andando sobre uma corda bamba. Ele havia voltado para o apartamento de Pedro, mas cada dia longe de Carla parecia uma eternidade. Naquela manhã, enquanto desenhava um projeto no escritório, ele se pegou rabiscando girassóis nos cantos do papel, um hábito inconsciente que o fazia pensar nela. Decidiu que precisava fazer mais do que palavras para reconquistar a confiança de Carla. Ele começou a planejar algo pequeno, mas significativo, algo que lembrasse a ela do amor que os unia antes de tudo desmoronar. Carla, por sua vez, decidiu dar um passo além. Ela sabia que, para seguir em frente, precisava confrontar não apenas Lívia, mas também seus próprios sentimentos. Ligou para Lívia novamente, marcando outro encontro, dessa vez em um parque tranquilo no bairro do Morumbi. Quando se encontraram, Lívia parecia ainda mais frágil, como se o peso da culpa a estivesse esmagando. Carla, eu não espero que você me perdoe, disse Lívia, a voz quase um sussurro. Mas eu preciso que você saiba que foi um erro. Eu estava perdida, bebendo demais, e vi em Arthur algo que nunca terei. Fui egoísta e vou carregar isso para sempre. Carla ouviu em silêncio, o coração dividido entre a raiva e a pena. Lívia sempre fora a amiga que parecia ter tudo sob controle, mas agora revelava uma vulnerabilidade que Carla nunca havia percebido. Você me machucou, Lívia. Machucou a mim e ao Arthur. Mas eu também sei que você não é uma má pessoa. Só preciso de tempo. Lívia assentiu, lágrimas escorrendo, e as duas se despediram sem promessas, mas com um entendimento tácito de que a amizade, pelo menos por enquanto, estava quebrada. Naquela noite, Arthur apareceu na porta de casa com uma sacola de papel nas mãos. Carla hesitou antes de abrir, mas o olhar dele, tão cheio de ternura e determinação, a fez ceder. Não vim pedir para voltar, disse ele antes que ela pudesse falar. Só quero te mostrar algo. Ele tirou da sacola um pequeno vaso com um girassol plantado, as pétalas ainda tímidas, mas vibrantes. Você sempre disse que girassóis são como nós, crescem mesmo nas tempestades. Quero que a gente cresça de novo, Carla. Um dia de cada vez. O gesto simples desarmou Carla. Ela pegou o vaso, os dedos tremendo, e sentiu lágrimas quentes escorrerem. Arthur, eu ainda estou com medo, mas eu quero tentar. Ele sorriu, um sorriso que misturava alívio e esperança, e os dois se sentaram no sofá, conversando por horas. Falaram sobre a dor, sobre o mal-entendido, sobre como Lívia havia cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado. Mas também falaram sobre os momentos felizes, a vez em que tentaram fazer sushi em casa e acabaram com arroz grudado no teto, ou quando adotaram um gatinho de rua que Arthur insistiu em chamar de Senhor Bigodes.
Quando Arthur se levantou para ir embora, Carla segurou sua mão. "Fica", disse quase em um sussurro. Ele hesitou, mas aceitou, dormindo no sofá para respeitar o espaço dela. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Carla dormiu sem pesadelos. O vaso de girassol ao lado da cama, como um lembrete de que mesmo nas rachaduras, algo novo podia crescer. A presença de Arthur na casa, mesmo que apenas no sofá, trouxe uma estranha sensação de normalidade para Carla. Pela manhã, ela o encontrou na cozinha, preparando panquecas com a mesma concentração exagerada de sempre, como se cada virada na frigideira fosse uma obra de engenharia. "Você ainda faz isso como se fosse uma competição", brincou Carla, encostada no batente da porta, o coração mais leve ao vê-lo ali. Arthur olhou para ela com um sorriso tímido e respondeu: "É que eu sei que você só come se tiverem bordas crocantes." A troca simples, tão cheia de memórias, fez os dois rirem, e por um momento parecia que o abismo entre eles havia encolhido. Mas a reconciliação não era um conto de fadas. Carla ainda sentia o peso da desconfiança, como uma pedra que carregava no peito. Durante o dia, enquanto corrigia provas na escola, ela se pegava revisitando a conversa com Lívia, as palavras de Arthur no parque e o girassol que agora enfeitava a mesa da sala. Ela queria confiar plenamente, mas a ferida ainda estava fresca. Naquela tarde, durante uma pausa no trabalho, Carla escreveu em seu caderno de anotações: "Perdoar é como plantar uma semente. Você rega, espera, mas não sabe se vai crescer." As palavras a fizeram refletir sobre o que queria para o futuro, com ou sem Arthur. Arthur, por sua vez, estava determinado a reconquistar Carla, mas sabia que precisava ser paciente. Ele começou a fazer pequenos gestos, como deixar bilhetes pela casa, algo que sempre a encantava. Um deles, colado no espelho do banheiro, dizia: "Você é mais forte do que qualquer tempestade." Outro, escondido no bolso do casaco dela, trazia: "Obrigado por me deixar tentar de novo." Cada bilhete era como um tijolo na reconstrução do que haviam perdido. E Carla, mesmo hesitante, guardava todos em sua caixinha de madeira ao lado dos antigos. Naquela semana, os dois decidiram fazer algo juntos, algo simples que os reconectasse. Escolheram assistir a um filme em casa, como nos velhos tempos. Carla sugeriu uma comédia romântica e Arthur, com seu senso de humor peculiar, fingiu estar ofendido. "Comédia romântica? Eu sou mais Matrix, ação, explosões." Mas acabou cedendo e os dois se acomodaram no sofá com uma tigela de pipoca entre eles. Durante o filme, quando o casal na tela dançava sob a chuva, Arthur pegou a mão de Carla e disse baixinho: "Lembra quando a gente dançou na chuva em Paraty? Você ficou resfriada, mas disse que valeu a pena." Ela riu, a memória aquecendo seu coração. "Você me carregou para o hotel porque eu não queria molhar os sapatos", respondeu, os olhos brilhando. O momento foi interrompido por um barulho na porta. O carteiro entregando uma encomenda. Era um pacote pequeno, endereçado a Carla, sem remetente. Curiosa, ela o abriu e encontrou um pingente em forma de girassol, acompanhado de um bilhete: "Para te lembrar que o sol sempre volta." Não havia assinatura, mas Carla soube imediatamente que era de Arthur. Ela olhou para ele, que fingia estar muito concentrado no filme, e sentiu um nó na garganta. "Você é impossível", disse com um sorriso, colocando o pingente no pescoço. Naquela noite, enquanto Arthur dormia no sofá, Carla ficou acordada, olhando para o teto. Ela pensava em como o amor, mesmo machucado, podia ser resiliente. Mas também pensava em Lívia, cuja ausência deixava um vazio. Decidiu que no dia seguinte escreveria uma mensagem para ela, não para reatar a amizade, mas para fechar aquele capítulo com dignidade. "Eu te perdoo, Lívia", escreveria, "mas preciso seguir em frente." Era um passo pequeno, mas necessário,
para que ela pudesse se concentrar em reconstruir sua vida com Arthur. Carla enviou a mensagem para Lívia na manhã seguinte, com dedos hesitantes, mas decididos. Eu te perdoo, Lívia, mas nossa amizade precisa ficar no passado. Desejo que você encontre seu caminho. Ao apertar enviar, senti um peso sair dos ombros, como se tivesse soltado uma âncora que prendia ao fundo do mar. Não era o fim da dor, mas era um passo em direção à liberdade. Ela olhou para o girassol na mesa, suas pétalas agora mais abertas, e pensou em como a vida, assim como aquela planta, às vezes precisava de tempo para se desdobrar. Arthur, enquanto isso, sentia que cada pequeno momento com Carla era uma vitória. Ele ainda dormia no sofá, respeitando o espaço dela, mas os dias começavam a ganhar uma nova rotina. Uma manhã, enquanto Carla se preparava para a escola, ele apareceu com um café da manhã improvisado, torradas com geleia de morango, a favorita dela, e um copo de suco de laranja. Eu sei que não sou nenhum chefe, mas sei que você não come direito quando está estressada, disse com um sorriso meio torto. Carla riu, lembrando de uma vez em que ele tentou fazer um bolo de aniversário para ela e acabou com uma massa que mais parecia um tijolo. Você é um perigo na cozinha, mas eu amo isso, respondeu a voz leve, quase como nos velhos tempos. Na escola, Carla começou a recuperar seu brilho. Durante uma aula, enquanto discutia memórias póstumas de Brás Cubas, ela se pegou rindo com os alunos, algo que não fazia há semanas. Um aluno perguntou: professora, por que o Brás Cubas é tão cínico sobre o amor? Carla pausou pensando em sua própria jornada. Às vezes, o cinismo é só uma armadura. O amor verdadeiro exige coragem para tirar essa armadura e se arriscar. As palavras ecoaram dentro dela, como um lembrete do que estava tentando fazer. Com Arthur, naquela semana, Arthur sugeriu algo ousado. Um fim de semana fora, só os dois, em uma pousada em Ilhabela. Nada de pressão, só um tempo pra gente respirar juntos, disse ele, os olhos cheios de esperança. Carla hesitou, mas algo na voz dele, a mesma que a convencera a pular de uma cachoeira em uma viagem anos atrás, a fez aceitar. Tá, bem, mas se você tentar cozinhar lá, eu chamo os bombeiros, brincou, arrancando uma gargalhada dele. A viagem foi um marco. Na pousada, cercada por árvores e pelo som do mar, eles redescobriram o prazer de estarem juntos. Caminharam pela praia ao pôr do sol, os pés na areia, e Arthur tentou ensinar Carla a pular ondas, o que acabou com os dois caindo na água, rindo como crianças. Você é péssima nisso, ele provocou, enquanto ela jogava água nele. E você é péssimo em não me molhar, retrucou, o coração leve. À noite, sentados na varanda com uma brisa suave e o som de violão ao longe, Arthur segurou a mão dela. Carla, eu sei que ainda temos um caminho longo, mas estar aqui com você é como se eu tivesse encontrado meu norte de novo. Carla olhou para ele, os olhos brilhando sob a luz da lua. Arthur, eu também estou tentando, e estar aqui me faz lembrar por que te amo. Eles se abraçaram, e pela primeira vez em muito tempo, o abraço não tinha hesitação, apenas calor. Naquela noite, dormiram na mesma cama, não como um casal que havia superado tudo, mas como dois corações dispostos a reconstruir, um toque de cada vez. De volta à cidade, Carla sentiu uma mudança. A casa não parecia mais um museu de dores, mas um lar em renovação. O girassol, agora plenamente aberto, era um símbolo disso. Mas no fundo, ela sabia que ainda havia uma conversa importante pela frente, sobre como evitar que o passado os assombrasse novamente. De volta à rotina, em São Paulo, Carla e Arthur começaram a reconstruir sua vida juntos, mas com a cautela de quem caminha por um terreno recém-plantado. A casa, agora mais quente com a presença dos dois, voltava a ser preenchida por risos e pequenos rituais.
Uma noite, enquanto preparavam o jantar juntos, Arthur tentou cortar cebolas com uma técnica tão desajeitada que Carla não resistiu e caiu na gargalhada. Você é arquiteto, não chefe. Como consegue desenhar prédios perfeitos e errar uma cebola? Provocou ela, enxugando lágrimas de tanto rir. Arthur, com um sorriso travesso, jogou um pedaço de cebola nela, e por um instante a cozinha voltou a ser o palco de suas brincadeiras bobas, como se o tempo tivesse apagado as feridas. Mas, apesar dos momentos de leveza, havia um nó que Carla ainda não conseguira desatar. Durante o dia, enquanto dava aulas ou corrigia provas, ela às vezes se pegava pensando no que teria acontecido se não tivesse visto aquele beijo. E se Lívia não tivesse cruzado aquela linha? A traição da amiga ainda doía, mas o que mais a incomodava era a dúvida sobre si mesma. Será que ela havia reagido rápido demais? Será que poderia ter evitado tanto sofrimento se tivesse dado a Arthur uma chance de explicar na hora? Essas perguntas a perseguiam, especialmente nas noites mais silenciosas. Arthur percebia que Carla ainda carregava algo. Ele via nos olhos dela, nas pausas longas durante as conversas, que a confiança, embora em reconstrução, não estava completa. Decidiu que era hora de ter uma conversa mais profunda. Uma noite, após um jantar simples de macarrão com molho caseiro, ele puxou Carla para o sofá. Carla, eu sei que você está tentando e eu sou grato por cada segundo que você me dá, mas sinto que tem algo te segurando. Me diz, por favor, o que está passando na sua cabeça. Carla hesitou, brincando com o pingente de girassol no pescoço. Arthur, eu te amo e acredito em você, mas às vezes eu me pergunto se eu fui justa. Eu te expulsei de casa sem te ouvir e isso me assombra. E se eu tivesse errado tudo? E se eu te machuquei por nada? As palavras saíram com dificuldade, misturadas com lágrimas. Arthur segurou o rosto dela com delicadeza, os olhos cheios de compreensão. Você agiu com o que viu, com o que sentiu. Eu não te culpo, Carla. Eu só quero que a gente aprenda com isso, que a gente se fale sempre, não importa o que aconteça. A conversa os levou a um pacto. Nada de guardar mágoas ou dúvidas. Eles prometeram ser honestos, mesmo quando doesse. Para selar o momento, Arthur pegou um caderno velho da estante, o mesmo diário de esboços que Carla encontrara semanas antes. Ele abriu em uma página em branco e escreveu: Nós prometemos falar, ouvir e crescer juntos. Carla e Arthur. Para sempre. Entregou a caneta a ela, que com um sorriso tímido assinou ao lado. Você e seus gestos dramáticos, disse ela rindo, mas com os olhos marejados. Naquela semana, Carla decidiu fazer algo por si mesma. Inscreveu-se em um curso de escrita criativa, algo que sempre quisera fazer, mas adiava por falta de tempo. Na primeira aula, enquanto escrevia sobre um momento marcante de sua vida, escolheu contar a história de quando ela e Arthur se perderam na trilha, em Campos do Jordão. Não a parte triste, mas a alegria de rir juntos, mesmo exaustos. O exercício a fez perceber que, mesmo nas piores tempestades, o amor deles sempre encontrava um jeito de brilhar. Enquanto isso, Arthur planejava uma surpresa. Ele sabia que o aniversário de casamento deles estava se aproximando e queria torná-lo especial, não como uma celebração grandiosa, mas como uma renovação do que significavam um para o outro. Ele começou a organizar algo simples, mas cheio de significado, algo que trouxesse de volta a essência do que eram antes do mal-entendido. O dia do aniversário de casamento chegou com um céu claro e uma brisa suave, como se o universo estivesse conspirando para tornar o momento especial. Carla acordou, com uma mistura de nervosismo e expectativa. Ela sabia que Arthur estava planejando algo.
Ele não era exatamente sutil, com seus olhares misteriosos e sorrisos contidos nos últimos dias. Ainda assim, ela decidiu se permitir aproveitar, deixar que o dia os levasse para onde precisavam ir. Vestiu um vestido leve, de estampa floral que lembrava girassóis e colocou o pingente que Arthur lhe dera, sentindo o peso reconfortante contra o peito. Arthur, por sua vez, estava uma pilha de nervos. Ele havia planejado tudo com cuidado, mas temia que qualquer erro pudesse trazer de volta as sombras do passado. Durante a semana, ele havia transformado um pequeno galpão no quintal da casa, que antes servia apenas para guardar ferramentas, em um espaço acolhedor. Com a ajuda de Pedro, pendurou luzes de pisca-pisca, colocou uma mesa pequena com uma toalha branca e decorou o lugar com girassóis frescos. No centro, um toca-discos antigo que ele resgatara de um sebo, pronto para tocar a mesma bossa nova que embalava suas noites de dança na cozinha. Quando Carla chegou em casa após a aula, Arthur a esperou na porta, com um sorriso que misturava timidez e entusiasmo. "Feche os olhos", pediu, pegando a mão dela com delicadeza. Ela riu, desconfiada, mas obedeceu, deixando-se guiar pelo quintal. O cheiro de girassóis e o som suave de uma guitarra ao fundo a fizeram sorrir antes mesmo de abrir os olhos. Quando finalmente viu o cenário, seu coração parou por um instante. "Arthur, isso é lindo", sussurrou, os olhos marejados. Ele a levou até a mesa onde havia um jantar simples, mas feito com carinho. Risoto de limão siciliano, que ele aprendera, com a mãe dela, e uma sobremesa de pão de mel, porque Carla sempre dizia que era o doce da felicidade. Enquanto comiam, o toca-discos tocava Chega de Saudade, e Arthur se levantou, estendendo a mão. "Dança comigo?", perguntou, com aquele olhar que sempre a desarmava. Ela aceitou, e os dois dançaram devagar, os corpos próximos, como se o tempo tivesse voltado para os dias em que tudo era simples. Entre um giro e outro, Arthur parou, segurando as mãos dela. "Carla, há 10 anos, eu prometi te amar e te respeitar todos os dias da minha vida. Eu falhei em te proteger da dor, mas hoje quero renovar essa promessa. Quero ser o homem que você merece, todos os dias, sem deixar espaço para dúvidas." Ele tirou do bolso um anel simples de prata com um pequeno girassol gravado. "Não é para substituir nossa aliança. É só um lembrete de que nosso amor pode crescer de novo, mais forte." Carla sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de uma emoção pura, sem o peso da desconfiança. Ela pegou o anel, deslizando-o no dedo, e puxou Arthur para um abraço. "Eu também quero isso, Arthur. Quero nós dois juntos, enfrentando tudo." Eles se beijaram. Um beijo que carregava não só amor, mas a força de quem sobreviveu a uma tempestade e escolheu continuar. A noite terminou com os dois deitados em um cobertor no quintal, olhando as estrelas. Carla descansou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração de Arthur bater, e pensou em como o amor, mesmo ferido, podia ser tão resiliente. Mas no fundo, ela sabia que havia um último passo a dar, algo que só o futuro revelaria, um teste final para o que haviam reconstruído. Os meses seguintes foram como uma dança cuidadosa, cheia de passos delicados e momentos de pura sincronia. Carla e Arthur continuaram a reconstruir seu amor, não como uma tentativa de voltar ao que eram, mas como uma jornada para criar algo novo, mais forte. A casa voltou a ser um lar, com o girassol do quintal agora acompanhado por outros, plantados juntos em um domingo ensolarado. Cada planta era um lembrete de que o crescimento exige paciência, cuidado e, acima de tudo, confiança. Carla encontrou um novo ritmo na vida. O curso de escrita criativa a inspirava, e ela começou a escrever contos que misturavam suas experiências com a poesia que tanto amava.
Um deles, sobre um casal que se reencontrava após uma tempestade, foi lido em voz alta na aula e arrancou aplausos dos colegas. Você escreve com a alma, disse a professora, e Carla sentiu um orgulho que há muito não experimentava. Na escola, seus alunos percebiam a mudança. A professora de olhos brilhantes estava de volta, trazendo histórias e lições que os faziam sonhar. Arthur, por sua vez, encontrou equilíbrio no trabalho. Um novo projeto, a reforma de uma praça comunitária, o encheu de propósito. Ele desenhava com paixão, imaginando famílias e casais como ele e Carla, aproveitando o espaço. Às vezes, levava Carla para ver o progresso, e eles caminhavam de mãos dadas, rindo de como ele se empolgava, explicando cada detalhe arquitetônico. Você é um nerd dos tijolos, ela provocava, e ele respondia com um beijo na testa, dizendo, e você é minha musa dos girassóis. Mas o teste final veio de forma inesperada. Certa noite, enquanto organizavam a estante da sala, Carla encontrou uma foto antiga, ela, Arthur e Lívia, rindo em um piquenique anos atrás. A imagem trouxe uma pontada de dor, mas também uma clareza. Carla percebeu que, embora tivesse perdoado Lívia, ainda carregava o peso daquele momento. Ela olhou para Arthur, que organizava os livros com cuidado, e decidiu que era hora de fechar aquele ciclo de vez. Arthur, preciso te contar uma coisa, começou, a voz firme, mas suave. Ele parou, olhando para ela com atenção. Quando vi aquela foto, senti um vazio. Não por Lívia, mas por tudo que quase perdemos. E percebi que se a gente quiser seguir em frente de verdade, precisamos deixar o passado ir. Eu te amo e confio em você, mas quero que a gente prometa nunca mais deixar um mal-entendido nos separar. Arthur pegou as mãos dela, os olhos brilhando com emoção. Eu prometo, Carla, e quero que você saiba que cada dia com você é minha. Chance de provar que você é meu tudo. Para selar esse momento, eles decidiram fazer algo simbólico. Pegaram a foto e juntos a colocaram em uma caixa com outras lembranças do passado. Não para esquecer, mas para reconhecer que aquelas memórias não definiam mais o presente. No lugar, penduraram na parede um desenho que Arthur fizera. Um esboço deles dois, de mãos dadas, cercados por girassóis. Nosso futuro, ele disse, e Carla sorriu, sentindo o coração pleno. O clímax veio em uma noite de verão, quando decidiram celebrar o novo capítulo com amigos próximos. No quintal, sob as luzes de pisca-pisca, eles dançaram, riram e brindaram a vida. Pedro, o amigo que apoiara Arthur nos momentos mais sombrios, ergueu um copo e disse: ao casal que enfrentou a tempestade e saiu mais forte. Todos riram, e Carla, abraçada a Arthur, sentiu lágrimas de felicidade. Você é meu lar, sussurrou ela, e ele respondeu com um beijo suave. E você é o meu. A história de Carla e Arthur não terminou com um final de conto de fadas, mas com a beleza real de um amor que sobreviveu, cresceu e floresceu. Eles sabiam que a vida traria novos desafios, mas, juntos, estavam prontos para enfrentá-los, com girassóis, risadas e a promessa de nunca mais deixar o amor escorregar por entre os dedos.